Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Levante suas mãos. Espírito Santo. 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 Declara junto comigo, irmão. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. 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 Tu és o nosso amor. Espírito Santo, Tu és o meu amor. Espírito Santo, Tu és tudo que nós temos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso tesouro. Espírito Santo, Tu és a nossa esperança. Espírito Santo, Tu és a nossa possessão. Espírito Santo, Tu és a nossa porção nessa terra. Espírito Santo, Tu és tudo que nós precisamos. Espírito Santo, Tu és tudo que nós dependemos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso consolador. Espírito Santo, o Senhor é o nosso fortalecedor. Espírito Santo, o Senhor é o nosso ensinador. Espírito Santo, o Senhor é a nossa fortaleza. Espírito Santo, o Senhor é o nosso escudo. Espírito Santo, o Senhor é a nossa rocha. Espírito Santo, o Senhor é o poder da igreja. Espírito Santo, o Senhor é aquele que manifesta no meio da igreja. Espírito Santo, o Senhor é aquele que desceu do céu para nos transformar em testemunhas de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dos mortos. Espírito Santo, o Senhor desceu do céu, não para que nós ficássemos aqui, ó Deus, falando, não. Quando Jesus prometeu que o Senhor viria, o Senhor falou que o Senhor viria, desceria sobre nós o Espírito Santo, para que nós fôssemos transformados em testemunhas, não em teólogos, não, Senhor, em psicólogos, não, Senhor, em pessoas que conhecem, eu dizem que conhecem da Tua palavra, em discutidores de teologia, Pai, mas quando Jesus prometeu que o Espírito Santo poderoso viria sobre a igreja, Ele disse que o Espírito Santo nos transformaria em testemunhas de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua santíssima presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome. Nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu
Aleluias. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Agora abre, por favor, Marcos, capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia. Pode sentar, irmãos. O Espírito afirma expressamente, é o único texto da Bíblia que fala expressamente, ou seja, com ênfase. O Espírito afirma com ênfase que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, desistirão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, isso aqui é para a igreja, é o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo para falar para o pastor Timóteo, que pastoreava a igreja. Isso aqui não é para incrédulo. Incrédulo não pode apostatar, porque ele nunca foi crente. Apostatar é abandonar a fé, ou abandonar a doutrina, ou seja, a doutrina toda ou parte dela. Coisas que eu cria por ouvir ensinos de demônios, por ouvir espíritos enganadores, por dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, hoje eu não creio mais. Exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus. Está em 2 Pedro, toda profecia foi inspirada por Deus. Hoje o povo fala, não, nós temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia está
ela não é mais correta para os nossos dias. Os dias mudaram. Então nós temos que atualizar a Bíblia. A apostasia. Qual a diferença de ensino? Irmão, todo dia, todo santo dia, o inimigo sussurra ensinos. Os espíritos enganadores sussurram no meu ouvido e no seu ouvido. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, que você acha que é seu, mas que está totalmente contrário à Bíblia? São os espíritos enganadores, sussurrando. Mesma coisa que sussurraram no ouvido de Eva, a serpente lá. Cabe a você e a mim decidir se eu vou ouvir ou não. Qual a diferença de espíritos enganadores para doutrina já é ensino? E esse ensino de demônios não é só nas igrejas, em algumas igrejas, em algum púlpito. Não, irmãos. Na faculdade foi onde eu mais ouvi ensinos de demônios. Aprendi muita coisa legal lá. Jovem, cuidado com a faculdade. Vão para a faculdade, estudem, mas filtrem tudo que o seu professor falar pela palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus. A verdade não é o que aquele sociólogo fala. A verdade não é o que o psicólogo fala. Ah, mas ele é PhD, não importa. Na faculdade foi onde eu mais ouvi doutrina de demônio. Nas novelas, nos filmes, o tempo todo doutrina de demônio sendo incutida na cabeça da igreja e na cabeça de todo mundo, e muitas vezes a igreja absorvendo esses ensinamentos de demônios. Então tem duas formas que a apostasia acontece, o esfriamento espiritual acontece. Cabe a mim e a você decidir. Coisas que antes era incabível no Evangelho. Coisas como adultério era adultério, pecado era pecado. Agora não. Agora adultério. Muitos líderes andam no adultério. Deus sabe que a carne é fraca mesmo, que a gente não consegue mesmo. Então, irmãos, gente de púlpito, isso é apostasia. E isso é dos últimos dias, sabe por quê? Porque a palavra fala que quando chegou a meia-noite, ouviu-se uma voz: eis o noivo. E tinha 10 virgens. Irmão, você está ouvindo essa voz esses dias? Você está ouvindo essa voz? Eis o noivo. Alguma coisa que está despertando. Mas, gente, não é possível. O que está acontecendo não é normal. O que está acontecendo no mundo não é normal. É a voz: eis o noivo. E a Bíblia fala que as 10 virgens acordaram. Só que 5 eram honestas e 5 eram prudentes. A diferença foi que as nécias tiveram que comprar o azeite. Não estava pronto. E não deu tempo delas comprarem. Elas voltaram, vocês já conhecem, não vamos ler o texto. Elas voltaram com azeite, mas a porta já estava fechada. Então, quando eu leio esse texto de 1 Timóteo 4, o que eu pergunto para mim, diante de Deus, é falar assim: Senhor, a tua palavra fala que o Espírito afirma, com ênfase, que nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé. A pergunta que eu faço para mim, diante de Deus, como Davi falava: Senhor, som do meu coração, eu convido você a fazer a mesma pergunta: Senhor, será que eu estou no meio desses alguns que se apostataram? Porque é fato que alguns vão se apostatar da fé. O Espírito afirma isso. E nós vamos ver como que o caminho
da apostasia. Nós vamos tomar como base a vida de Bartimeu. Irmão, Bartimeu, o cego Bartimeu, nós estamos falando sobre a apostasia. Bartimeu não nasceu cego. Porque quando era um cego de nascença, a Bíblia dava ênfase. João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença e deu maior fudu. Porque ninguém, até os escribas, os fariseus, mas nunca ninguém curou um cego de nascença. Alguma coisa aconteceu na vida de Bartimeu, que Bartimeu foi perdendo a visão. Bartimeu foi ficando cego, enxergando cada vez menos. Sabe o que significa o nome Bartimeu? Bar, filho, Timeu, impureza. Bartimeu significa filho do pecado, filho da impureza, filho do lixo. Obviamente, isso era um título, um nome que deram para ele. Bartimeu, sendo gerado de impureza, sendo gerado de pecado, Bartimeu foi ficando cego, Bartimeu foi perdendo a visão. Assim como muitos crentes, como muitos evangélicos, por aceitar pecado na sua vida, por aceitar conformação com o mundo, que nós vimos quarta-feira passada, Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo, por aceitar os rudimentos do mundo, por aceitar os ensinamentos de demônio, por aceitar a doutrina de demônios, os espíritos enganadores, foram perdendo a visão, filhos da impureza, foram ficando cegos. Que a palavra fala aqui, pela pessoas que têm cauterizada a consciência, não enxergam mais o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que é do mundo, tudo é relativo. Tudo é relativo. Não é, o que é pecado não é pecado mais, depende de quem cometeu, se essa pessoa que, irmãos, não, pecado é pecado, seja quem cometeu, pecado é pecado. Mas Bartimeu, ele estava na saída de Jericó. Existia 3 caminhos para chegar a Jerusalém. Para sair da Galileia e chegar em Jerusalém, 3 caminhos. O primeiro caminho era passando por Samaria. Num desses 3 caminhos, o Senhor vai te pegar. Você vai se identificar com um desses 3 caminhos. Um dos caminhos para sair que Jesus podia fazer para chegar a Jerusalém, e ele está indo para Jerusalém. Você entende quando eu falo que o rei está indo para Jerusalém? Irmão, ele está indo para Jerusalém. A Bíblia fala que ele vai descer em Jerusalém no Monte Sião. E todo olho verá. E isso é breve. Existem 3 caminhos. O primeiro caminho era passando por Samaria. Quando Jesus passou por esse caminho de Samaria, quem que ele achou no caminho? A mulher samaritana. Aquela que precisava da água viva, aquela que precisava converter, aquela que precisava de vida, aquela que buscava água, conhecia sobre o Senhor. Ela falou assim, eu ouvi dizer que vem um cara aí, eu não sei se tem que adorar nesse monte, ou se é em Jerusalém, mas eu sei que vem aí um profeta. Ela ouvia dizer da água viva, mas ela não tinha água viva. Talvez este seja seu caminho, o caminho você esteja. Mas Jesus vai encontrar com você no caminho para Jerusalém, passando por Samaria. Era inclusive o caminho mais próximo. Mas aqui Bartimeu,
O terceiro caminho era o caminho que você podia descer pelo mar. Depois você sobe para Jerusalém, ela chama Planície do Mar. Depois você sobe para Jerusalém, passando por Emaús. Irmão, quem que Jesus encontrou no caminho de Emaús? Os discípulos. 2 discípulos que não estavam crendo nele como devia crer, não estavam crendo na ressurreição. Os discípulos que eram discípulos do Senhor, entristecidos, preocupados, sem saber o que seria deles. E o caminho do meio era esse caminho aqui onde estava Bartimeu, o filho da impureza. Aquele cara que ficou cego, tornou-se cego, porque aceitou muita impureza na vida, muito pecado, filho da impureza. Esse caminho é o caminho de Jericó. Jericó significa quintal, jardim, perfumado. Jericó naquela época era um oásis no deserto. O rei Herodes mandou construir uma casa em Jericó, porque como Jericó era muito próximo do Rio Jordão, tanto que quando você vê, quando Israel atravessou o Jordão, a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Jericó é perto de muitas águas, então Jericó era um lugar confortável. Jericó era chamada a cidade das palmeiras. Então era um lugar onde muitos reis, muitas pessoas ricas construíam casa, iam passar férias, porque era um lugar, comparado ao clima desértico da região, Jericó tinha um clima muito bom. Era um clima ameno. Irmão, é o conforto. A pregação do conforto, a pregação de Jesus, o Nazareno, que tem levado a igreja durante todos esses anos, e eu me incluo também, porque eu também sou igreja, a gente ia apostatando da fé, apostatando daquilo que realmente nós somos, apostatando daquilo que o Senhor planejou para nós, aquilo que nós somos de verdade em Cristo. Nós não somos um povinho que tem uma religião. O Evangelho não é uma religião. Filho de Jeová Todo-Poderoso, entenda isso de uma vez por todas. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego. Nós não somos um povinho que vive nessa terra. Não, nós somos constituídos por Jesus, reis e sacerdotes. Nós somos aqueles que estão impedindo o anticristo de assumir o poder nessa terra, é a igreja. Entenda, mas com os olhos cegos, nós não conseguimos enxergar. Abra 1 Pedro. Segunda Pedro. Segunda Pedro 1. Vou ler a partir do 5. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Qual é o lema da igreja esse ano? O pastor Rafael pregou de 31, não é perseverança?
Então está aqui o caminho da perseverança, ó, as escalas. Por isso mesmo, de novo, 5. Vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, é para ontem, não dá mais para esperar, não dá mais para deixar para amanhã. Associai com a vossa fé. Fé você tem, irmão. Por isso que está aqui. A virtude. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Associa a fé, o Espírito Santo, com a virtude, o conhecimento. O conhecimento que o Senhor tem trazido para essa igreja, nas quartas-feiras, na escola dominical. E muitas vezes eu e você temos negligenciado. Porque estamos vivendo um clima de apostasia. É muito mais divertido assistir Netflix do que assistir estudo de quarta-feira sobre o reino de Deus. Ou que seja qualquer outro pastor. Irmão, também. Isso é apostasia. É quando a gente vai perdendo a visão. A gente vai se tornando Bartimeu. Filho de impureza. A gente vai aceitando muitas coisas na nossa vida. A gente tinha um momento com Deus, um devocional com Deus, e de repente passa a não ter mais. Isso é apostasia. Para sobrar tempo para a gente estar na televisão, sobrar tempo para a gente estar nas redes sociais. Irmãos, eu estou falando de mim. Isso é apostasia, isso é esfriamento. É isso que transforma a gente em filho do Todo-Poderoso, no Bartimeu, filho de impureza. Com a virtude, conhecimento, com conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Irmão, quando fala fraternidade, você lembra de quem? Filadélfia. O nome Filadélfia significa amor fraternal. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, é a igreja que vai ser arrebatada. Então, se eu e você não estamos nessa fraternidade aqui, tira o cavalinho da chuva, prepara para a tribulação. Prepara para a tribulação. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Que aqui é o amor ágape. O amor de Deus. Olha que legal. Agora o 9. Por quê? Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, ou seja, inúteis, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é o quê, irmão? É o quê? Igual Bartimeu? Pois aquele a quem essas coisas, que coisas? Fé, a fé, a virtude, está lá grifa na sua Bíblia. Fé, associa a fé à virtude, versículo 5. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, o amor entre irmãos, com a fraternidade, o amor de Deus.
Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Inativo e infrutuoso. Bartimeu era mendigo por quê? Porque ele era cego, não podia trabalhar. Então ele era um inativo e um infrutuoso. E o Espírito Santo está dizendo aqui, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Espiritualmente, igualzinho Bartimeu. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira é que vos será amplamente, dessa maneira é que vos será suprida, que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia explica a Bíblia. Se a gente deixar de praticar essa sequência de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, fraternidade, cego, apóstata, nós nos tornaremos apóstata. E o que é legal de tudo, é que quando Bartimeu, que estava sentado no caminho de Jericó, voltar lá para o verso Marcos 10. Quando Bartimeu, que estava ali, sentado à beira do caminho de Jericó, se tornou cego. Pedindo esmola, infrutuoso, assim como muitos crentes hoje. Irmão, nós temos que sair dessa vida. Sai dessa vida de virgem nécia. O que aconteceu com a virgem nécias, com as virgens nécias, assim que elas acordaram? Elas começaram a pedir para as virgens prudentes, dai-me do seu azeite. Não foi isso? Aí você não pode. Você tem que comprar o seu. Irmão, o azeite seu, você que tem que comprar. O pastor Rafael não pode te dar o azeite dele. O pastor Zé Paulo não pode. O pastor Alexandre não pode. O pastor Alex não pode. A pastora do Carmo não pode. Seu vizinho não pode. O pastor famoso não pode. Ninguém pode. O azeite seu é você que tem de comprar. E uma dica, compra rápido, porque senão o tempo acaba. Foi o que aconteceu com as virgens. Então, para que elas iam precisar de azeite se elas ficaram para fora? Para suportar a tribulação. Está aqui a palavra falando que se a gente chegar na fraternidade, nós vamos estar em Filadélfia. Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada, está lá, porque perseveraste na palavra da minha perseverança, eu também te livrarei. Está lá, irmãos. Só que já não é mais tempo da gente ficar brincando de igreja. Não é mais tempo da gente achar
que a gente tem uma religião, que a gente está aqui no domingo passando tempo, que a gente está aqui na quarta-feira porque não tem nada para fazer, que a gente criou um hábito, uma tradição. Não é. Nós estamos numa guerra. E as forças das trevas se levantando com a permissão de Deus. E essa guerra está sendo travada no mundo todo, no mundo espiritual. E nós fazemos parte dessa guerra. Nós, a igreja de Jesus, quando Jesus lá em Apocalipse fala, ele veio descendo e os exércitos do céu o acompanharam. Quem são os exércitos do céu? Os anjos e a igreja que foi arrebatada, que vai voltar com ele marchando, montado em cavalo, para estabelecer o reino dele nessa terra. Acabar com toda injustiça, acabar com toda imoralidade, acabar com toda maldade. Irmão, se você pegar a carta capítulo 2 de 2 Pedro. Coloca aí para nós, por favor, 2 Pedro 2. O Espírito Santo fala por que veio a apostasia. Capítulo 1, 2 Pedro, ele fala, vocês têm que fazer isso aqui. Capítulo 2, ele fala por que a gente não está fazendo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Irmãos, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Você já vai começar a ouvir evangelhos aí de púlpitos famosos, que Jesus não é mais o Senhor. Jesus foi um profeta, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi um grande sábio. Sabe o nome disso aí? Apostasia. Se você for conversar com qualquer filósofo, ele vai falar assim, não, você pega Platão, você pega Aristóteles, depois você pega Jesus, o maior, os três grandes filósofos da humanidade, os três grandes sábios. Não. Jesus é Deus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, é o Verbo que se fez carne, Ele é o Deus que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Jesus não é um homem que foi ungido por Deus, Ele é o Deus que se tornou homem para morrer no nosso lugar, pagar o preço de Adão e se tornar o último Adão e criar nele mesmo, em Cristo, uma nova geração, um povo eleito, uma raça eleita, uma nova criatura. Nós não temos nada mais a ver com Adão. Somos outra criatura. Vamos ler mais um pouco em 2 Pedro? Passa lá, 2 Pedro de novo, 2. Também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, será infamado, será zombado o evangelho. Também, movidos de avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou
anjos, quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Irmãos, o Espírito Santo está fazendo a conexão aqui com o quê? Com os finais dos tempos. Está vendo? Jesus falou assim, como foi nos dias de Noé. E agora o Espírito Santo que falou no capítulo 1, o caminho que nós temos que seguir como igreja. Está falando aqui agora, porque como foi no dia de Noé, preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Ló. Ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da aprovação o Senhor sabe livrar da tribulação o Senhor sabe livrar da tribulação Irmãos, e tem gente que fala que não vai ter arrebatamento, que a igreja toda fala, não vai, está aqui, o Senhor vai livrar os piedosos. Agora, o que eu tenho que fazer para ser piedoso? Volta lá, 1 Pedro, 2 Pedro, não é primeira não, é segunda. Reunindo toda a vossa fé. Está lá. Vamos ler de novo? Por isso mesmo, versículo 5. Reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Se você chegar nesse ponto aqui, irmão, você já pode pular para cá, ó, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Por que eu estou dizendo isso? Para mim e para você, porque essa palavra veio hoje, 4 horas da tarde. Irmão, porque assim, se você não for arrebatado, se eu não for arrebatado, é bom a gente saber por quê. Está aqui, na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Vamos voltar. O Senhor sabe livrar do dia do juízo. E depois continua lendo aqui, que ele vai falar de Balaão, série de coisas. Irmão, Bartimeu estava no caminho de Jericó, conforto. Ele devia estar em Jerusalém, mas ele estava em Jericó, caminho de Jerusalém. Por quê? Porque Jericó era muito mais confortável do que Jerusalém. Do mesmo jeito que a Babilônia era muito mais confortável do que Judá. E o pessoal lá se divertiu. Era todo mundo escravo na Babilônia. Os príncipes de Israel foram levados escravos por Nabucodonosor. E todos eles estavam divertindo na Babilônia. Por quê? Porque eles comiam de tudo, do bom e do melhor. Comiam da mesa do rei da Babilônia. Só Daniel
Misael, Azarias e Ananias, não queremos esse conforto da Babilônia. E hoje a igreja que Jesus falou assim, ó, o mundo, por causa do meu nome, o mundo vai te odiar. Jesus falou isso. Aí a igreja, meu nome, o mundo vai te odiar. Jesus falou isso. Aí a igreja, ela se gaba, ela se elogia, ela se exalta do mundo. Abrir portas de televisão, programas mundanos, programas que são feitos para zombar o nome de Jesus. Muitos crentes, muitos servos do Senhor, eles ficam felizes de participar desses programas. O Senhor está abrindo a porta para... Não, irmão, é Nabucodonosor que está abrindo a porta do palácio dele para você. Isso chama apostasia. Não, irmão, mas irmão, é duro para mim também. No caminho de Jericó, quando aquela multidão, a multidão sempre segue Jesus, né? Sempre tem uma multidão, né? A Bíblia fala que claramente, ó, Jesus estava seguindo pelos discípulos e numerosa multidão. Era a multidão que Jesus falou que seguia ele por causa do pão, por causa do peixe. É Jesus que curava. Aí, olha a profundidade da revelação que o Espírito Santo entregou a Bartimeu, que eu espero que o Senhor hoje ele entregue para nós também, porque Bartimeu, ouvindo aquele alvoroço da multidão que estava ali atrás de pão, atrás de peixe, atrás de tudo que Jesus podia resolver nessa terra, né? Bartimeu perguntou assim, aqui, quem está aí? O que a multidão falou? Verso 17, 10, 17. E ouvindo que era Jesus, o quê? Nazareno. Irmão, Mateus capítulo 2, ele será chamado Nazareno. Quando Jesus, para que se cumprisse a profecia, está em Mateus 2, logo quando ele voltou do Egito. Mateus capítulo 2, verso 23. Ele será chamado Nazareno. O anjo falou isso. Só que o nome Nazareno, o título Nazareno, representava Jesus na terra. Os homens zombavam de Jesus. A mulher lá, quando Pedro estava, Jesus tinha sido preso. Ele chegou, a serva chegou para Pedro e falou assim, você também era um daqueles que estava com o Nazareno. Os homens daquela época, eles usavam o termo Nazareno para se referir a Jesus de forma pejorativa. Mas os demônios, quando Jesus pisou em Gadara, está lá em Mateus 26, 71. Você também estava com o Nazareno. Tudo você é o Nazareno. O pessoal, os homens daquela época zombavam de Jesus. Quando Jesus chegou em Nazaré e foi fazer milagres, o pessoal falou assim, esse aí não é o Nazareno, o pai, conhecemos o pai dele, as irmãs dele, e Jesus não pôde fazer muitos milagres. E aí ele falou assim, o profeta não é bem recebido na sua própria casa, não aconteceu isso. Isso aí é o Nazareno. Irmãos, você tem que conhecer Jesus. Fala para o seu irmão aí com a máscara aí, você tem que conhecer Jesus. Você tem que saber quem Jesus é. Os demônios sabem.
Marcos 1, 24. Tinha lá o demoniado de Gadara. Quando Jesus pisou em Gadara, os demônios clamaram: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Irmão, os demônios respeitavam o título de Nazareno de Jesus. Os anjos respeitam o título de Nazareno, o título que os homens zombavam. Os anjos respeitam. Marcos 16, verso 6, fala assim: ele, porém, disse, quando as mulheres chegaram no túmulo, o anjo que estava lá falou assim, ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Irmãos, os demônios respeitam o título de Nazareno, porque era profético. O título de Nazareno, ele será chamado Nazareno, mas os demônios, só Nazareno, Jesus Nazareno, já vieram de nos atormentar. Os anjos respeitavam. Os discípulos até esse momento não usavam o título de Nazareno, só depois que veio o Espírito Santo, em Atos 2, que Pedro, naquele discurso dele, falou: Jesus, o Nazareno. Por quê? Porque os homens zombavam de Jesus, do título de Nazareno de Jesus. E eu quero te dizer, irmãos, que muitas vezes nós, como igreja, nós temos envergonhado do título de que esse mundo tem dado para Jesus. E muitas vezes a gente se envergonha, assim como os discípulos se envergonhavam do título de Nazareno. Mas eu quero te dizer que o nome de Jesus, seja ele qual for, ele é respeitado no inferno, ele é respeitado no céu, ele é respeitado na terra. O pessoal fica, mas Jesus não é Jesus. O nome de Jesus é Yeshua. O nome de Jesus é o Alcha, e não obedece nenhum deles. Não importa se é Jesus, se é Yeshua, se é Yalcha, importa se você está obedecendo. Para falar a verdade, quando os soldados chegaram para prender Jesus, eles falaram assim, Jesus falou assim: a quem buscais? Os soldados tinham uma comitiva de 6.000 soldados, gladiadores romanos. Não era gente pequenininha como eu, não. Era soldado, gladiador, parrudo, musculoso. Irmãos, uma pancada de soldado romano. E eles chegaram e falaram assim, João 18, 5. Eles foram prender Jesus. Jesus falou assim: quem vocês buscam? Os soldados, Jesus, o Nazareno. Os soldados responderam. Aí Jesus falou assim: eu sou. E os soldados caíram por terra, porque mesmo Jesus, o Nazareno, ele é poderoso sobre essa terra, é poderoso no céu, é poderoso no inferno, irmão. O nome de Jesus é poderoso. Nós temos que entender o Deus que nós servimos. Eu sou. Então você aí que fica preocupado se é Jesus, se é Yeshua, se é o Yalcha, se é o que, chama ele de eu sou, que tá bom. Para deixa de ser carnal. Isso é apostasia, essa discussão, isso é fábula. Isso é fábula. Não importa. Chama de eu sou, que o inferno vai tremer. Pode falar em nome de eu sou, que a doença vai sair. Mas o povo zombava. Os homens zombavam. E os discípulos envergonhavam do nome de Nazareno. Eu não. Pedro fala assim: não, eu não sigo esse Nazareno, não. Eu não estava com esse Nazareno, não. E a igreja defendendo Jesus, irmãos, tem base um negócio desse. Aí você na internet, né, todo mundo, ninguém obedece Jesus. Ninguém obedece. Ninguém pega a palavra dele. Ninguém lê. Ninguém atende. Ninguém obedece. Mas quando alguém, um ímpio, coloca alguma coisa zombando de Jesus, aí vai lá.
Não, está zombando de Jesus. Eu estou aqui, eu não leio a Bíblia, eu não obedeço Jesus, mas eu estou aqui para defender Jesus. Irmão, deixa de ser hipócrita. Jesus não precisa da minha defesa, Ele é o que me defende. Ele é o que me defende, irmãos. Ele é o que te defende. Jesus não é uma coisinha que você tem no seu bolso, que você guarda como se fosse um bichinho de estimação, não. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Antes que houvesse mundo, Ele já era. Depois que acabar o mundo, Ele vai continuar sendo. Ele não ganhou nada com a sua salvação. Jesus não fica nem maior e nem pior, nem maior e nem menor com a nossa adoração. Se Jesus não fizer isso por mim, eu vou parar de servir Jesus. Irmão, Jesus pregou uma palavra tão pesada, verdadeira, mas pesada. A Bíblia fala que os discípulos deles, todo mundo vazou. Todo mundo deixou ele, foi embora. Aí Pedro, junto com os outros 11, chegou para ele e falou assim: duro é esse discurso, hein, Senhor? Aí Jesus falou assim: vocês querem ir embora também? Vai. Aí Pedro falou assim: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde, Senhor? Irmão, se você adorar ou deixar de adorar Jesus, o Senhor não fica nem maior e nem menor. Não faz diferença. Antes que houvesse mundo, Ele já era. Já era Deus. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele virá sobre esse mundo. Ele vai derrotar os inimigos dEle. Ele vai fazer a obra dEle. Ele. O que então que Jesus ganhou com a obra da cruz? Nada. João 17, oração de Jesus: Pai, me dá a glória que eu já tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus não é mais glorioso por causa da obra da cruz, não. Ele fez a obra da cruz por minha causa e por sua causa. Para que eu e você pudéssemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso novamente. Em Cristo, Ele se tornou o grande sumo sacerdote, o cabeça de um corpo sacerdotal chamado igreja. E Hebreus 8, versículo 1, fala que Ele entrou no Santo dos Santos, e Ele apresentou um sacrifício tão perfeito, que Ele foi convidado a estar ali para sempre, assentado à direita do Pai. E porque Ele está lá, eu e você podemos entrar também, porque nós somos o corpo dele, a igreja. Antes que houvesse mundo, Jesus sempre esteve com o Pai. No princípio era o Verbo estava com Deus. Ele não precisou morrer na cruz para estar com Deus, não. O Verbo era Deus. Irmão, Jesus, esse nome poderoso, esse nome que causa terror nesse mundo, esse nome que estão tentando tirar das escolas, esse nome que você não pode pronunciar, esse nome que está tentando que o inferno se prostra, porque a palavra fala: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não. Você entendeu? Vai curvar. Se você se curvar agora, porque você quis, porque você o reconheceu, você vai ter o galadão. Mas se você falar assim: não vou curvar agora não, você vai curvar um dia, irmão, querendo ou não. O inferno vai se curvar. As nações vão se curvar. O presidente dos Estados Unidos vai se curvar. Todos os poderosos da terra vão se curvar, querendo ou não.
Mas aí a multidão falava assim, não, isso é Jesus Nazareno. Falou para Bartimeu. Jesus que resolve o nosso problema, que dá pão. Aí Bartimeu pensava assim, certamente Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus Nazareno. Porque ele falou assim, ele não perguntou quem é esse Jesus Nazareno. Eu já ouvia falar, já tinha ouvido falar. Esse Jesus Nazareno aí é o cara que multiplica pão. Aí o Bartimeu falou assim, mas a multidão também, o meu pedido de esmola também, eu ganho pão. Mas Jesus é o Nazareno, é o cara que te dá dinheiro, que resolve o problema. Aí Bartimeu pode pensar assim também, não, mas com a esmola que eu peço aqui, também resolve o meu problema. Irmão, Jesus não é a mesma coisa. Você quer ganhar dinheiro? É só você trabalhar. A Bíblia fala que o Senhor faz cair o sol e a chuva sobre todos, sobre justos e injustos. Mas tem uma coisa, o Senhor prospera, o Senhor nos dá bens, mas não é só isso. Por quê? Porque a multidão falou para Bartimeu, não, é Jesus Nazareno. Nós estamos aqui para resolver uns problemas. Olha no verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi. Irmão, naquele momento ali, alguma coisa, o Espírito Santo revelou para Bartimeu que Jesus era mais do que o Nazareno, porque filho de Davi, Bartimeu estava clamando pelo reino, porque quando o Senhor prometeu a Davi um filho, e esse filho se assentaria sobre o trono de Davi, e o reino dele não teria fim. Ele é a rocha que foi cortada lá na visão de Daniel, sem mão nenhuma, que feriu a rocha nos pés e destruiu todo o sistema do mundo, e essa rocha cresceu, virou uma montanha que encheu toda a terra. Bartimeu falou assim, não, ele não é só o Nazareno, não, ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o filho de Davi, ele é aquele que vem reinar, ele é aquele que vai reinar, ele é o dono de todas as coisas. Naquele momento ali, Bartimeu teve uma revelação de quem verdadeiramente era Jesus. E essa revelação, irmãos, que eu clamo para que eu e você tenhamos nessa noite. Que ele deixe de ser só o nosso Nazareno, o nosso Deus que vem, que resolve nossos problemas, mas que a gente enxergue ele como o filho de Davi, aquele que está sentado no trono, aquele que domina sobre tudo, sobre todos, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que tem a chave da morte do inferno. Esse é o filho de Davi. E aí chamaram Bartimeu, Jesus falou, chama ele. E Bartimeu deixou a capa. Bartimeu abandonou a apostasia. Não, chega. Esse Nazareno não é que resolve meu problema. E Jesus chegou para ele, Senhor. Bartimeu chegou para Jesus e Jesus falou assim, o que você quer que eu faça? Irmão, imagina Jesus falar para você assim, o que você quer que eu te faça? Bartimeu podia ter pedido ouro, prata, riqueza, qualquer coisa. O que Bartimeu pediu, irmão? Senhor, que eu veja. Senhor, que a minha visão de Ti, que eu perdi a visão do Senhor, eu perdi a visão do Evangelho. Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor falou assim, vai. O que o Senhor falou? Vai, a tua fé te salvou. Mas olha que legal, irmão.
E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. Bartimeu falou assim, vou nada. Deus falou assim, vai. Bartimeu falou assim, vou não, eu vou te seguir. Vai, Bartimeu. Não, Senhor, eu vou te seguir. E Bartimeu seguia Jesus, porque ele teve agora o quê? Uma visão, a visão restaurada de quem o Senhor Jesus é. Vamos ficar de pé, irmãos? Nessa hora nós queremos clamar a Deus. Você pode ficar à vontade, né? Clamar a Deus, se você entendeu essa palavra do jeito que eu entendi quando eu recebi. A minha oração tem sido, Senhor, que eu torne a ver quem Tu és de verdade. Senhor, que os movimentos de apostasia e de facilidade de Jericó, que Jericó proporciona, o conforto, Senhor, que eu quero Te conhecer mais do que Jesus Nazareno. Senhor, eu quero conhecer o Senhor como filho de Davi, o rei, aquele que manda, aquele que ordena todas as coisas, aquele que tem o controle de tudo e de todos. Quem é livre aqui? Quem é livre? Quem é livre? Você não é livre não, irmão. Você é livre do pecado. Você é livre do mundo. Você é livre do diabo. Mas você é escravo de Jesus. Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Existe um jugo a ser tomado. Esse negócio que nós somos livres, podemos fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, é coisa do ensinamento de demônio, que a igreja vem pregando durante muitos anos. Você é livre em Cristo para viver a vida de Deus, livre do pecado, livre da enfermidade, mas escravo de Jesus. Romanos 1, Paulo fala, Paulo, servo, escravo de Jesus. E como é que você fala que é servo de Jesus, se eu e você vivemos a vida que nós queremos viver, fazemos o que queremos fazer, damos para Deus só o que sobra do nosso tempo, fazemos quando dá, quando queremos, se podemos, se achamos legal, se é divertido. Jesus, certa feita, falou assim, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu vos mando. Se eu concordo ou não concordo, irmão, pouco importa. Ah, eu não concordo com isso na Bíblia, não, pouco importa. Se você concorda ou deixou de concordar, o Senhor não te chamou para ser feliz, o Senhor te chamou para ser obediente. Vamos orar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, nessa hora nós te pedimos perdão, Senhor. Nós como igreja, Senhor, nos prostramos diante de Ti.
Entramos, ó Pai, na tua presença, Senhor, confiados, Senhor, no nosso grande sumo sacerdote Jesus. Ó Deus, através dele nós podemos estar na tua presença. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, pela nossa apostasia, pelo esfriamento espiritual. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes termos dado ouvido a ensinamentos de demônios, a doutrina de demônios. Senhor, aquilo, ó Deus, conforme que está, Senhor, em desacordo com a tua palavra. Senhor, nós nos prostramos, Senhor, diante de ti, com toda a nossa fraqueza, Senhor, com toda a nossa fraqueza, Senhor, porque o Senhor sabe que nós não podemos te servir sem o poder do Espírito Santo, porque o Senhor falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos deixar, Senhor, de ser cegos, ó Deus, queremos ter uma visão completa de Ti, a mesma revelação que Tu deste a Bartimeu, Senhor, que o Senhor não é só Jesus o Nazareno, que Tu és o Rei, o Filho de Davi, aquele que tem todo o domínio, aquele que tem todo o controle, Senhor, para que nós não tenhamos medo, ó Senhor, do tempo que nós estamos vivendo. Pai Santo, o Senhor tem tudo nas tuas mãos, todo controle, todo domínio. As nações, Senhor, são poeira aos seus pés. É isso que diz a tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, o Senhor já desbaratinou exércitos poderosos. Pai eterno, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eterno Deus, só existe um trono, só existe um assentado no trono. O Senhor continua assentado no trono. Pai eterno, não importa, Senhor, o que os homens dizem. Não importa, Senhor, se os homens zombam do teu nome. Senhor, não importa se os homens zombam do teu título de Nazareno. Pai Santo, Tu és o Rei, e um dia, muito em breve, todos, Senhor, se curvarão diante de Ti. Pai eterno, como igreja do Senhor, nós agora, Senhor, que o Seu Espírito possa nos compungir, ó Deus, de nós estarmos Te servindo com aquilo que sobra, Te servindo, Senhor, com aquilo, ó Deus, que não nos falta. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos entender nessa hora, Pai Santo, que Tu és o Rei, ó Deus, que o Senhor merece tudo de bom, o Senhor merece, Senhor, o nosso melhor, o Senhor merece tudo de nós, o Senhor é dono da nossa vida, o Senhor é dono da nossa existência, o Senhor é dono dos nossos negócios, o Senhor é dono das nossas famílias, o Senhor é dono dos nossos bens. Pai Santo, o Senhor é dono dos nossos filhos, o Senhor é dono, Senhor, das nossas famílias. Pai Santo, a Bíblia fala que todos os espíritos de todos os homens pertencem ao Senhor. O Senhor que controla todas as coisas. Ó Deus, tudo está nas Tuas mãos. Ó Deus, o homem mais poderoso dessa terra que vive hoje, não sabe se amanhã ele estará vivo, ele não pode garantir se amanhã ele vai acordar, assim como nenhum de nós. Ó Deus, o Senhor é o único que pode garantir que amanhã, e depois de amanhã, e que depois de amanhã, e por toda a eternidade, o Senhor estará vivo, porque o Senhor falou, estive morto, e eis que vivo, pelos séculos dos séculos, amém. Pai Santo, só o Senhor domina todas as coisas. Pai eterno, traz para a Tua igreja, Senhor, um profundo quebrantamento, ó Deus espiritual, que nós possamos reconhecer, Senhor, quem Tu és. Tira do nosso meio a apostasia, o esfriamento, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, a começar da minha vida, Senhor, traz, ó Pai, um despertamento espiritual. Deus, uma visão nítida de quem Tu és, uma visão nítida, Senhor, do que o Evangelho é. Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, assim como Israel lembrou de quem ele era, escravo no Egito há 530 anos, Israel lembrou
que eles eram descendentes de Abraão, e o Senhor tinha feito uma aliança com Abraão, teu servo. Israel lançou mão dessa aliança e começou a clamar, ó Deus, imediatamente. Pouco tempo depois, o Senhor enviou o livramento para eles do Egito. Assim também, Senhor, nós como a igreja do Senhor, nesse dia, nós nos lembramos que nós somos descendentes de Cristo. Nós nos lembramos da aliança que o Senhor tem com Cristo. Ó Deus, e nós agora, Senhor, lançamos mão dessa aliança diante de Ti. Não as nossas obras, Senhor, mas a aliança que o Senhor tem com Cristo, de fazer Cristo assentado à direita do Senhor, nas regiões celestiais. Pai Santo, nós lembramos agora que nós somos descendentes de Cristo e nós lançamos mão, ó Deus, diante de Ti, dessa descendência fabulosa, ó Deus, e nos colocamos agora, Senhor, clamando diante de Ti, ó Senhor, em Cristo, ó Pai, liberta-nos, Senhor, das concupiscências desse mundo, coloca-nos em Cristo, Senhor, prepara-nos, ó Pai, para aquilo que vem sobre essa terra, prepara-nos, Senhor, como a igreja em Cristo, um corpo todo ajustado, todo, Senhor, sem divisão, um corpo, Senhor, sem problemas, sem briga entre os irmãos, Pai Santo, um corpo ajustado, aguardando, ó Pai, a manifestação do Senhor nos céus. Bendito seja o Senhor, liberta-nos, Senhor, desse mundo tenebroso, liberta-nos, Senhor, desse mundo mau, liberta-nos, Senhor, desse mundo que jaz no maligno. Tira o nosso coração desse mundo, em nome de Jesus. Ó Deus, que o nosso tesouro esteja aí, Senhor. Que o nosso tesouro seja o Senhor, no nome de Jesus. 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 Aleluia. Irmãos, nós vamos encerrar. Só quero reforçar para vocês, você que está aqui, você que está em casa, do nosso reencontro. Será no dia 13, 12, 13 e 14. Sexta, sábado e domingo. Vai ser aqui na igreja, tá? Então a inscrição vai ser R$30 só para a questão de alimentação. Vai ter almoço, vai ter café da manhã, vai ter tudo isso. Então você... E outra, vai ser na data do carnaval. Significa o que, irmãos? Nós não vamos ter aqui no carnaval desse ano a santa convocação. Porque não vai ser feriado esses dias aqui em Belo Horizonte. Então a gente não vai conseguir fazer as escalas na segunda e na terça. Então, como não vai ter carnaval, nós vamos fazer aqui o reencontro no final de semana do carnaval. Aí dá para a gente fazer, tá bom? Então a inscrição é R$30, mas você não vai deixar de fazer por causa do dinheiro, tá? Se tiver alguma dificuldade, conversa com a gente, com a pastora Maria do Carmo, que nós queremos que toda a igreja participe, tá bom? Estenda suas mãos para cá. Vamos terminar. Deixa eu abrir aqui na bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória, uma semana de paz. Você que está em casa, tenha uma semana de paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.